Amém? Boa noite a todos, boa noite a você que nos assiste de casa. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que Deus possa derramar chuva de bênção sobre este lugar. Eu quero dizer que eu já estava com saudade, né? Nós estávamos ali viajando, fomos visitar a nossa filha, que está lá em Recife, né? E Deus, ele é tremendo. E é bom a gente estar com saudade, porque a gente sente o quanto a gente quer estar na presença do Senhor. Amém? E quando a pastora me escalou para pregar, ela tinha me colocado, não era nesse dia, era antes, e eu falei: Senhor, e agora? Eu tenho que ir lá em Recife para ver a minha filha. Mas Deus sempre usa pessoas, né? E a irmã falou: não, eu venho, eu troco com você. E Deus, ele é fiel. E Deus, ele é tão tremendo, que eu falei: Senhor, me dá uma palavra. E quando a irmã subiu aqui, que ela já começou a falar, eu falei: Deus, muito obrigada, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Deus, ele é fiel, amém? Hoje eu sei que é um momento de tristeza, né? Porque eu perdi a minha mãe dormindo. Vão fazer 19 anos. E a gente não espera. Quando uma pessoa já está muito doente, debilitada no hospital, você até espera essa notícia chegar. Mas uma pessoa que está bem, e de repente você encontra nessa situação, como a pastora Shirley, e para uma mãe enterrar um filho, é doloroso. A lógica da vida é que nós venhamos a enterrar os nossos pais. Mas Deus sabe de todas as coisas. E quem somos nós para questionar os desígnios dele? Amém? E a palavra que o Senhor me deu está lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Amém? Jesus, ele acalma a tempestade. Eu não sei qual a tempestade que você chegou aqui. Eu não sei se a sua tempestade é o seu casamento. Eu não sei se a tua tempestade é uma enfermidade. Perdão, eu não me apresentei. Eu não sei se todos me conhecem. Eu não sei se nós temos visitante hoje. Meu nome é Andréia. Sou esposa do presbítero Marco Aurélio. Marco Aurélio manda um abraço para todos. Está lá em Mato Grosso. Porque ele é aquele que vem e aquele que vai, né? Ele mal chega, ele mal já vai, né, pastor? Mas amém. Tá? Mas que Deus possa falar com você nessa noite, através dessa palavra. Porque não tem uma tempestade que o nosso Deus soberano, ele não consegue parar. Então, a palavra nos diz: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. 40. Então lhe disse: por que não sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Feche os seus olhos. Senhor amado Deus, Pai querido, aqui está a tua palavra. Deus, que não seja eu a falar, mas usa-me como canal de bênção para a tua igreja. Fale conosco, Pai, assim como o Senhor já tem falado comigo. Quanta tempestade eu já enfrentei, Pai, quantos ventos se levantaram, mas até Deus que está, Senhor, nesta noite, nesse barco, o Senhor é o Deus que vai parar com essa tempestade, parar com este vento. Pai, fale conosco, Pai, em nome de Jesus, amém? Eu dei um tema a essa palavra. O tema que eu dei a essa palavra foi: os ventos que se levantam diante daquilo que Deus liberou para nós. Saiba que toda vez que Deus libera uma palavra para você, se prepare. Porque quando Ele libera uma palavra, é porque ventos virão ao seu encontro. Mas lembre-se de uma coisa:
Jesus sempre vai estar no seu barco. Amém? A palavra ela fala a respeito de uma grande tempestade. Naquele dia, Jesus passou o dia inteiro ensinando aos discípulos. E depois de um dia inteiro ensinando a respeito do reino, ao chegar ao fim do dia, Jesus dá uma ordem aos discípulos. Ele disse: vamos passar para outra margem. E o que tinha na outra margem? Tinha a região de Gadara. Eles enfrentariam a tempestade e chegariam à região de Gadara, para Jesus libertar aquele gadareno que estava com uma legião de demônio. Jesus tinha um propósito. Ele tinha um propósito de ir para outra margem, que era visitar a região de Gadara. Você nota aqui que os discípulos estão obedecendo uma ordem de Jesus. E quantas das vezes nós somos desobedientes, né? Foi ele quem disse: vamos passar para outra margem. E eles simplesmente obedeceram, enfrentaram, portanto, uma tempestade. Só para você ter uma ideia, que para quem obedece, Jesus está no centro da sua vontade. Também para quem obedece, também enfrenta a tempestade. Não pense você: eu estou na casa do Pai, eu sou um servo de Deus, eu sou filho de Deus. A tempestade vem, mas porque você é filho, o Pai nunca te abandona. Amém? Porque muita gente pensa que tempestade, prova, luta, ela só vem para quem não está obedecendo a Deus. O crente, ele é fiel, obediente, mas ele também passa pelas lutas, pela tempestade. Só que nesse caso, a nossa tempestade, elas são pedagógicas. O que é isso? Ou seja, elas são para nos ensinar uma lição. Elas são para que a gente venha a estar mais perto do Senhor. Mas para quem é desobediente, ela vem para corrigir. Amém? Os discípulos, eles enfrentaram uma tempestade dentro da vontade de Deus, para que aprendesse mais quem era Jesus. Eles estavam em obediência a Jesus. A tempestade chegou. E você pode estar nessa noite falando: André, eu estou passando uma tempestade, eu estou passando uma luta tão grande. Irmãos, eu nunca imaginei que o meu ano de 2026 fosse com tanto vento, com tanta tempestade. Mas eu sempre falei para o Senhor: Senhor, vem a tempestade que vier, vem o vento que tiver que vir, o Senhor vai estar comigo. E eu vou vencer essa tempestade. Você deve estar se perguntando nessa noite a mesma coisa que eu perguntei. E eu falei para o Senhor um dia: Senhor, eu estou cumprindo a tua vontade, eu estou subindo um monte, eu estou orando, eu estou te buscando. E o ano começou. Esposo enfermo, a filha foi para uma cidade que não queria ir. Mas se o Senhor a levou, é o Senhor quem vai guardar, é o Senhor quem vai cuidar. Veio falecimento na família. Com 21 dias de entubado, o irmão do Marco veio a falecer. Mas o Senhor está no barco. Aí recebemos o diagnóstico da minha irmã com câncer. 45 anos, nunca teve uma doença, nunca foi internada, nunca teve um hospital. E de repente, num exame de rotina, o médico disse que ela tinha um câncer invasivo. Se desesperou, chorou, achou que o mundo ia acabar. E eu junto. Né? Porque a tempestade vem. Mas ao mesmo tempo eu falei: olha aqui, Satanás, tu não vai me abater, não. Tu não vai levar a minha fé, não. Se isso é para lição, para a vida dela, eu creio que o meu Deus será exaltado. E hoje, para a glória do Senhor, ela completou hoje 25 sessões de radioterapia, fazendo todo dia, indo ali com ela. Eu só não fui semana passada, que o meu irmão esteve com ela, porque eu estava na casa da Juliana. E hoje ela falou para mim assim: eu não vou tocar esse sino. Eu falei: mas tu vai tocar esse sino. Tu vai tocar esse sino, porque se tu não tocar, eu toco esse sino até arrebentar. Porque a glória de Deus vai ser, o nome dele vai ser glorificado. E ela fez 25 sessões. E quando ela começou as sessões, ela falou: doutor, é tranquilo, né?
porque não tem a químio, tem a rádio. Ele falou, não é bem assim. No início começou como flores. No início ela estava tranquila. Quando foi de sexta-feira para cá, o inimigo tentou traumatizá-la, botar medo, sentindo dores absurdas. E eu falei, em nome de Jesus, você vai completar 25 sessões. A cada dia que ela chegava, ela falava, nossa, mais uma. Eu falei, não, menos uma. Menos uma. E hoje, quando eu vi aquele setor da radiologia do CTO, cheio de pessoas, eu glorificava o meu Deus junto com ela. E eu falei com aquelas pessoas, comece a glorificar Deus, porque vocês também vão tocar esse sino. Em nome de Jesus. Não tem câncer que vai te vencer. Não tem porta que Deus não pode abrir. Não tem casamento que Deus não pode restaurar. Não tem filho que Ele não possa trazer de volta. Porque o nosso Deus é Deus poderoso. Amém, igreja? No verso de 36 nos diz, e eles despedindo a multidão, porque quando você vem para a presença do Senhor, existem multidão que você tem que se despedir. Existem coisas que você tem que deixar para trás. Existem amigos que não cabem mais no teu meio. Existem algo que você fazia que hoje você não tem mais que fazer. Então, eles se despediram daquela multidão e foram junto com Jesus. E junto com Jesus, ali naquele barco, foram outros barcos. E pastor, quando eu estava lendo, eu falei, Senhor, por que o Senhor levou os 12 discípulos dentro de um barco só? Não podia ter um barco para cada discípulo, né? Porque cada um ia no seu. Mas por quê? Igreja é assim. O Senhor coloca todo mundo dentro do barco. Porque um é mais elétrico, o outro é mais tranquilo, o outro é mais devagar. E eu vejo que no momento que aquela água começou a subir, que aquela água começou a entrar no momento da tempestade, o lerdinho devia de estar lá, né? Tirando a água. E aquele que é apressado, vamos. Porque é assim. Mas todos nós somos preciosos para o reino do Senhor. Seja você lerdo, seja você tranquilo, seja você agitado, todos nós somos especiais dentro desse barco. E Jesus, aonde ele estava, tinha multidão. Por isso que vinham outros barcos junto. Porque lá no capítulo 4, no início do capítulo 4, fala que Jesus estava à beira da areia ali. E tinha uma multidão ouvindo. E por isso que ele ficou dentro do barco. Porque aonde ele está, tem uma multidão. E foram outros barcos junto com o Senhor. E dentro daquele barco, Jesus deu uma ordem e eles obedeceram. Eles estavam juntos e os ventos começaram a bater. Eu imagino a euforia deles, né? Olha a maré, olha as ondas como está batendo. É igual com a nossa vida. Olha a minha conta bancária, Senhor. Eu já não tenho um tostão. Olha, Senhor, a enfermidade que chegou. Olha a porta que se fechou, Senhor. Isso não perece, Senhor. Em ver o que eu estou passando. Olha a dor que eu estou passando. Olha o meu ente querido que eu perdi, Senhor. E aonde estava o Senhor? Jesus estava no barco. E Jesus está no teu barco. Então, se você está passando por esse problema, nessa noite, eu não sei como você entrou aqui, mas seja qual for o problema que você está vivendo, Jesus está no barco. Você não está sozinho. Os ventos batiam, o mar se levantava, as ondas grandes, e com isso o barco começou a encher d'água. Porém, eles não lembravam que Jesus estava ali no barco, né? Em nenhum momento, eles se acalmaram. Eles ficaram preocupados. E nós somos assim, porque nós somos humanos. E quando vem as lutas, às vezes a gente até esquece que a gente tem um Deus. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus de impossível. Um Deus que levanta paralítico. Um Deus que faz o cego ver, faz o surdo ouvir. Esse é o nosso Deus. É um Deus que opera milagre. Jesus estava dormindo. No 38 nos fala. Jesus estava dormindo. E como que Jesus conseguia dormir no meio daquela tempestade? Mas eu acredito que era natural ele dormir.
Ele ficou o dia inteiro na beira da praia, ali, naquele barco, ensinando. Eu acredito, pastor, quando nós temos as aulas de ministrar 2 horas, você já fica cansado. 4 horas, você fica cansado. Imagina Jesus, foi o dia todo, porque isso a Bíblia nos fala, sendo tarde. Então eu acredito que ele passou o dia inteiro ensinando, pregando, falando de tudo que ele era Deus, que ele era o Jesus que estava ali e poderia fazer. Para ele não havia impossível. Então seria normal ele deitar e dormir. Jesus, ele já sabia daquela tempestade que viria. E agora era a hora dos discípulos colocar em prática tudo aquilo que eles ouviram lá atrás, lá na beira da praia, Jesus contar, Jesus falar. A fé de que tanto eles ouviram Jesus falar, Jesus tinha tudo sob controle. Ele sabia daquela tempestade, e essa tempestade já estava na agenda do Senhor, porque ele levou os discípulos ali para ensinar os discípulos. Jesus te trouxe aqui para te ensinar nesta noite. Filho meu, filha minha, não tema, porque eu não te deixo sozinho nesse barco. Jesus dormiu também porque ele confiava no Pai. Ele sabia que Deus não ia abandoná-lo em nenhum momento. E nós que somos filhos, nós temos que aprender a confiar no Pai, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus do impossível. Os discípulos acordaram o mestre. Mestre, não se importa que pereçamos? Você imagina Jesus ali dormindo? E como será que eles nos chamaram? Mestre, não se importa o que estamos passando? Olha aí a minha luta. Olha, Deus, o que eu estou passando. Meu filho doente, estou desempregado, não tenho nada dentro da minha casa. E o Senhor está em silêncio. Que silêncio é esse? Muitas das vezes parece que Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando. É óbvio que Jesus sabia de tudo. Ele estava testando a fé dos discípulos. No 39 diz: e despertando de Jesus, acorda, ele repreende o vento e diz ao mar. Ele dá uma ordem ao vento e ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. E Jesus não gritou lá de cima: vento, mar. Não, aquieta, vento, para. Porque quem tinha que ouvir não era quem estava lá na praia, mas quem estava dentro do barco. E todos ouviram a voz do Senhor. Jesus falando e algo acontecendo. Jesus mostra o poder da sua palavra falada. Ele dá uma ordem e a natureza obedece. Quando eles chegam lá em Gadara, Jesus mostra a sua autoridade aos demônios. Que coisa linda, né? E capítulo 5 de Marcos, ele mostra a autoridade de Jesus sobre a enfermidade, quando cura aquela mulher do fluxo de sangue. Depois Jesus mostra a sua autoridade sobre a morte, na ressurreição da filha de Jairo. Jesus tem autoridade no céu e na terra. Ele é poderoso para uma só palavra acalmar essa tua tempestade que tem se levantado contra a sua vida. E agora nós vemos Jesus repreendendo os discípulos. Ele repreende o vento, repreende o mar e repreende seus discípulos também. Jesus lhe pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Como é que vocês ainda não têm fé? Como é que vocês ainda não têm fé? Eu estou dentro do barco com vocês e vocês não têm fé. Vocês acham que esse barco vai afundar comigo dentro? Você acha que teu barco vai afundar com o Senhor dentro contigo? Nunca. Em Hebreus 11:6 nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus.
Jesus está no barco, então confia, porque o meu barco e o teu barco, ele não afunda. Ele repreende o vento, o mar, e repreende o discípulo pela falta de fé. No 41, eles possuídos de grande temor, o que Jesus fez ali causou um grande espanto nos discípulos. Eles diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ali eles tinham visto enfermidade obedecer a Jesus, demônios obedecer a Jesus, e agora eles veem até o vento e o mar e os elementos da natureza que lhe obedecem. Tudo nesse universo obedece à voz do Senhor. Você tem noção disso? Tudo. Se é tudo, então nós temos um Deus do impossível. Que basta uma palavra, basta apenas uma palavra, uma ordem de Jesus, para que toda a sua situação se transforme em bonança, para que toda a sua luta venha cessar. Toda vez que Deus liberar uma palavra, ventos vêm ao nosso encontro. Mas eu quero te dizer uma coisa: fica tranquilo, porque tudo que Deus falou sobre a tua vida vai acontecer. Amém? Às vezes, amém. Às vezes nós vivemos momentos tão difíceis, passamos por tantos ventos que tentam nos convencer que não vai cumprir o que Deus falou. Só nós sabemos dos ventos que estamos enfrentando, e o diabo tenta te convencer que o que Jesus falou não vai se cumprir. Essa tempestade se levantou no meio do mar da Galileia. Enquanto Jesus e os discípulos iam para o outro lado da Galileia, para a aldeia de Gadara, eles tinham um rumo, eles tinham uma direção. Mas no meio do caminho vem um vento. Deus te dá uma direção. Deus deu uma direção para minha filha: vá para Recife. Mas os ventos se levantaram lá, as tempestades estão lá. Mas eu falei: filha, aquele que te trouxe é fiel para cumprir, é fiel para fazer infinitamente mais. Você está sendo humilhado, você está sendo caluniado no seu trabalho, na sua família. Continua, porque aquele que te prometeu, ele vai cumprir. Amém? Essa tempestade levantou no meio do mar da Galileia. Eram muitos ventos e eles tinham aquela direção. Isso nos mostra que muitas das vezes o diabo ele tenta te desanimar, os ventos tentam nos parar. Às vezes você escuta assim: está indo no culto? Para quê? Está subindo no monte? Para quê? Está vindo segunda-feira aqui orar? Para quê? Quanto mais você ora, mais luta vem, mais tempestade vem. Aí eu falo assim: capeta, pega a tua bagagem e começa a partir, porque eu vou continuar de pé, eu vou continuar buscando, eu vou continuar subindo o monte. E hoje você está num culto de sozo, é um culto de cura, de libertação, de salvação. O nosso tema nesse mês é sobre planos. E se você fez planos, e se você colocou no altar do Senhor, confia, coloca lá: Senhor, está aqui os planos. Se esses planos são os teus planos para a minha vida, Senhor, eu vou viver, eu vou atravessar o outro lado, eu vou romper, porque o Senhor vai estar dentro desse barco, e você vai chegar do outro lado. Amém? Não adianta, às vezes ele fala: não adianta você estar remando tanto, mas você não vai chegar do outro lado. Só que a Bíblia, ela nos mostra que o momento que eu estou vivendo não anula a palavra que Deus liberou. Jesus te diz:
Não se baseie pelo teu agora, porque o teu hoje, ele não define o seu futuro. A palavra de Deus é: eu vou te fazer chegar em segurança ao destino que eu liberei sobre você. E não só sobre você, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família, sobre o seu filho, sobre o seu trabalho. Confia. Ter coragem de entrar no barco é dizer para Deus: eu sei que grandes lutas virão, mas é melhor estar na luta contigo do que ficar na areia, longe da tua presença. Às vezes, quando você decide entrar no barco, o Senhor vai te tirar de lugares que você não queria sair. Foi o que eu falei. Amizades que você não queria deixar, lugares que você não queria deixar de frequentar. Só que quem quer andar com Jesus tem que aprender a andar na rota dele, na direção do Senhor. Quando a tempestade vem, ela revela quem é seu amigo. Neste barco, Jesus manda você descansar. Se você já fez tudo o que podia, já orou, já jejuou, já semeou, então descansa, vai dormir. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Quem te chamou garante. Se Ele abriu a porta, confia, entra por ela. Deus te capacita. Ah, Andréia, mas eu não tenho uma faculdade, eu não sei fazer esse tipo de serviço. Se Ele abriu a porta, Ele vai te capacitar. Ele vai romper na tua vida e o nome dele será glorificado. Amém? O Senhor nos dá coragem, força, ousadia no meio da tempestade. O Senhor diz ao vento: para. Fomos chamados para viver o que o mundo acha impossível. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Como assim? Quem é esse? Muitos servem, mas não conhecem quem é o Senhor. E não teríamos medo se nós conhecêssemos, né, verdadeiramente que é o nosso Deus. Quem é o nosso Senhor? Nada, nem ansiedade, pastor, nem depressão ia nos parar, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. E eu aprendo 4 pontos com essa mensagem. A primeira: obedecer a Jesus não nos isenta das tempestades da vida. O segundo ponto: o silêncio de Jesus é pedagógico. Quando Ele fica em silêncio, é para nos ensinar uma lição. Aprender a depender e confiar em Jesus, apesar das circunstâncias. O terceiro ponto: se Jesus está no barco, o barco não afunda. O quarto ponto: Jesus é poderoso para transformar tempestade em bonança. Não sei qual a sua tempestade. Jesus, com uma palavra, Ele é poderoso para mudar toda a situação que você está vivendo hoje. Se Jesus falou, vamos para o outro lado, Ele vai contigo, Ele te dá a direção. Se apegue quem te prometeu, disse que você vai chegar do outro lado. Não importa a tempestade que você está enfrentando, você vai chegar do outro lado, porque Ele te prometeu, Ele te deu uma palavra, mas você precisa acreditar. Eu acredito que tudo que Ele me prometeu irá se cumprir, porque meu Deus é fiel. Você atrapalha quando você não tem fé e não acredita. Se você fizer uso desse nome poderoso, o inferno vai correr, o diabo não vai chegar nem perto de você, porque o nome dele é poder. Permita que Jesus entre na tua vida, transforme a sua história. No capítulo 5, ele vai dizer que eles chegaram. Aí quando você lê o capítulo 5 ali, o começo, eles chegaram, mas ninguém viu o que eles passaram para chegar. Você chegou, mas ninguém viu o que você passou para chegar até lá. Você vai chegar cada vez mais longe, mas se você confiar que Deus ele é poderoso, se Ele te deu uma palavra, confia. Se levantou um profeta usado pelo Senhor, espera, né, Thaisa? Porque no tempo de Deus,
E no tempo de Deus vai se cumprir tudo que Ele te prometeu. Mas nós precisamos ter uma fé inabalável. Não podemos olhar para vento. Não podemos olhar para a circunstância. Ai, irmã Andréia, mas é tão difícil. Se você soubesse o que eu estou passando. Se você soubesse a luta que eu estou vivendo. Mas Jesus não te falou que seria fácil. Jesus não te falou que seria simples. Mas Jesus te disse que Ele é contigo. Em toda a luta que você está passando. Em toda essa tempestade que está vindo. Ele é o Deus que acalma o mar. Ele é o Deus que diz: aquieta-se, vento. Ele é poderoso para cumprir infinitamente mais. Sabe, o único que pode impedir a tua bênção é você mesmo. O louvor pode subir, por favor. Sou eu mesma que posso impedir de Deus fazer. Quando eu limito, quando eu não tenho fé. Porque fé, irmão, com a conta bancária lotada, fé com a saúde em dia, é fácil. Isso não é fé. Fé é aquilo que você não vê. Tem uns que precisam ver para crer. Mas eu creio sem ver. Então que hoje essa palavra possa ficar gravada no meu e no seu coração. Não deixe que nenhum vento, que nenhuma tempestade venha te parar. Você veio num culto de Souza, num culto de cura. Quantas das vezes eu vejo a pastora Marisa pedindo para levantar a mão. E como eu fico triste quando as pessoas não levantam a mão. Andréia, mas eu não tenho problema. Não é possível que você não queira uma oração para que o Senhor venha te fortalecer. Hoje você pode estar até fortalecido, mas nós precisamos todos os dias de uma oração. Senhor, me capacita. Senhor, me ajuda. Porque, Senhor, está tão difícil, Senhor. Mas contigo vai ser mais fácil. Contigo esse vento vai parar. Contigo essas ondas vão acabar. Contigo, Senhor, a enfermidade vai sair. Contigo, Senhor, eu vou vencer. Amém. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.